Como vocês colocam limites sem serem violentos? É difícil, é complicado. Como vocês fizeram para Nicolas comer tão bem? Vocês acham, gente, que meu bichinho come bem? Eu dava o peito primeiro pra depois ele ia comer. O primeiro alimento dele quando ele acordava era comer. Maravilhoso. Eu não tenho. Você não tem? Você não tem o quê? E aquela Eu não tenho minha alma. Como fizeram para ele desenvolver a fala tão rápido? Não tava indo, sabe? Não, só tem essas duas palavras também e não tava indo, não. Chegamos por aqui, hein? E dessa vez vamos falar sobre esse gatão aqui. O astro, o mais, ele, Nicolas Levi. A gente vem no pé e mas Nicolas, sai da frente da sua mãe, pelo amor de Deus, Nicolas. Que ela não sabe dirigir, não. Sai de meio, sai de meio. Mamãe sabe dirigir? Apenas. Nicolas quer tomar banho de piscina, mas papai falou que na hora de jantar. Aí disse que não tá com fome, não? Não tô certo. Tá cheia? Tava muito bom. Tava muito ruim. Imagina se tivesse bom. Tava ruim? E vamos tirar algumas dúvidas que vocês perguntam demais sobre o sono de Nicolas, o que é que a gente fez. Outra coisa que perguntam muito, como é que Nicolas fala tanto? Vamos explicar tudo pra vocês, o que a gente fez também. Fora várias outras perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram também. Isso mesmo, então bora lá. Ao vivo aqui, ó. Ao vivo aqui, ó. E é o assim, menino gente, passando de bicicleta. A ó. gente veio gravando no ambiente dele aqui, que é porque assim, a gente E eu tô só grava com ele à vontade, sabe? Fazendo as Ter coisinhas dele. cuidado. Meu Deus, passou por cima do meu celular com a bicicleta. A primeira pergunta, gente, é a seguinte. A fase de tirar a amamentação de Nicolas foi muito difícil, Laura? Não foi difícil, né? Eu achei que ia ser, que eu ia sofrer muito, nananana. Ele simplesmente parou de mamar. Ele não quis mais. E não foi por associação a outra coisa, porque Nicolas nunca usou chupeta. Associação mamadeira também simplesmente foi É porque porque... ele é opinioso. Exatamente, Ele é igual a a mãe, quem? igual a Igual mãe. ao pai. Foi Igual a porque ele mãe. é igual a vocês. Sabe? Simplesmente um dia ele mordeu o peito de Laura, né? Assim, tava com o peito muito machucado, sofrendo um pouco. Doeu muito. Aí eu fui, falei com ele, botei ele de novo. Quando eu botei ele de novo, ele mordeu de novo. Quando ele mordeu de novo, meu juízo foi aqui assim, ó. Eu fiz, Nicolas, se você morder de novo, nunca mais eu lhe dou esse peito, Nicolas. Ah, que dor. Ah, pois ele simplesmente chorou, não foi? Foi. O desgosto nesse Aham. dia, ele ficou Ele com tinha raiva. 5 ou 6 meses, não era? Que conversa, Vaguinha? Ele tinha 10. Tinha? Tinha, menino. Vale, eu tô bugado então. Tinha 10 meses então. Aí eu falei que não ia dar mais o peito. Quando acalmou, eu acalmei ele, parou de chorar. Eu fui e disse, pegue. Deu o peito de novo. Ele não quis. Na hora, ele não quis mais. Foi tipo assim, entendi. E agora quem não quer sou eu. Ele recusou. Eu passei a semana todinha, não foi? Nesse moído. Insistindo Pegue, pra seu ele peitinho, pegar. pegue. Ele não quis mais de jeito nenhum. E pronto, e só o Nicolas não quis mais, entendeu? Olha, meu Jesus, levar o menino passar por cima das câmeras. Chega, meu Deus do Vai pra céu. rua na câmera. Ele é muito inteligente, vocês ensaiam com ele antes ou é coisa espontânea dele? Como vocês podem ver, gente, a gente grava exatamente como estamos aqui. Como a gente passa o dia muito próximo a ele, tudo que vai acontecendo a gente vai gravando. A gente grava o nosso dia a dia. Então, é tudo espontâneo. Deixa Uma coisa amanhã que ele ajudar. fala... Ah, você tá aí, Me bota ferrou. ré. Bota ré. A ré, vá. Agora acelere. O máximo que pode acontecer é ele falar alguma coisa, eu começar a rir e dizer assim, como é, Nicolas? Aí ele Pedi pra repete. ele falar de novo, mas nada é... Ah, você vai fazer assim, assim. Justamente. Ah, acho que teve um vídeo que eu falei assim, Nicolas, eu vou fazer uma cara e você falar, mamãe chegou. Ah, foi. Lembra? Que era um vídeo realmente Era, montado pro montado. Rios. Mas o que é de story é do Tudo que tá isso acontecendo mesmo. É natural. Tu tapar o quê? Vá. Não quero tirar. Ai! Pegou aqui, doido. Lá fora tá chovendo, a gente cai, tá escorregando. Tá molhado lá. Vamos brincar aqui? Em Aí já mim já a não. gente vai Em quando, mim não. quando parar. Em mim não. Ih, falhou, tá sem força. Ai! Meu Deus. Caiu, foi a garrafa, vamos. Que foi isso? Aqui é aqui, aí vai pra
Foi, você me derrubou e a garrafa também, não foi? Como vocês fizeram pra Nicolas comer tão bem? Vocês acham, gente, que meu bichinho come bem? Eu acho que ele tá passando fome, ó. Aqui a barriguinha dele tá Desde que Nicolas saiu de mim, era uma loucura, porque a gente não sabia fazer nada, né? Era. Nada. E eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Tô fazendo errado. E eu pesquisava, eu consumia muito, muito, muito. Graças à internet, porque as mães de antigamente não tinham tanto acesso à informação, né? Verdade. Mas eu pesquisava sobre tudo. E aí, pesquisei sobre também, só que Nicolas, ele sempre foi um menino comilão. Ele sempre comeu muito. Na época que ele mamava, que ele tomava leite, que eu tirava leite pra dar ele sempre queria mais. Tem uma tabelinha lá, né, que é a quantidade por idade. Chorava, né? Ele chorava porque queria mais. Ele sempre mamou muito. E quando foi comer, ele aceitou bem, ele comeu de primeira. A gente teve a nutricionista, né? Que ajudou a gente com a parte de qual o corte certo, ali a parte de tentar estimular. Só que de Nicolas, ele sempre foi um menino de comer dele, bem né? mesmo. O instinto dele realmente era comer bem. É. Que menina! E um detalhe, gente, que eu acho que foi muito interessante, quando o Nicolas acordava, eu nunca dava o peito primeiro pra depois ele ia comer. Quando começou a introdução alimentar dele, o primeiro alimento dele quando ele acordava era comida, porque se eu desse o peito, ele enchia o bucho, ele não queria comida. Então, primeiro era a comida, depois eu oferecia o peito, nesse horário. Então, eu acredito que isso foi um ponto que ajudou bastante, porque eu vejo muitas mães que dá peito e quando vai dar comida, a criança Não tá com a come. barriga cheia e também não come. Verdade. Vamos pra próxima aqui, parceiro. Antes que ele dê outro tiro. Eu fico apavorado em ver Nicolas na piscina. Eu botei essa pergunta aqui porque eu acho que é uma dica muito importante para você que tem bebê. Uma das primeiras coisas que você pode fazer é botar ele numa aulinha de natação. É uma segurança. E ajudou também muito na questão do banho. Porque no início o Nicolas ele não gostava muito do banho, porque quando pegava a aguinha no rosto dele, ele ficava agoniado. Mas com a introdução da aulinha, não foi de natação, ele começou a cair uma aguinha no rosto e ele começou a gostar do banho. Depois foi fácil de introduzir o banho no chuveiro, quando saiu da banheirinha. Então, além da segurança, né, da criança começar a aprender a nadar. Sim, papaizinho. Esse leão, não? Que quer tomar banho de piscina é você, que eu conheço. Esse aqui, ó, já é, ó, cheio de lera, igual o pai, viu? Ai, Tem que- 2 anos. Já. Ele escutou piscina, ele quer ir pra piscina, ele vai dizer que o leão quer ir pra piscina. Vocês, às vezes, corrigem Nicolas com vara de correção? Não. Pelo amor de Deus, o que seria vara de correção, pelo amor de Se Deus? for uma vara mesmo. Vale, meu Deus, tá jogando minha câmera. Valha, minha Nossa Senhora. Eita, meu Jesus. Não é pra quebrar mesmo, não, meu amor. Se quebrar, como é que eu vou gravar? Não é um método que a gente utiliza. Não sabia nem que Obrigada. existia isso. Vara de correção. Também pode piscina. Nós vamos já. Tá certo? Olha, tá chovendo a chuva. Vai parar, Kisa. Vai parar? Vamos brincar aqui na brinquedoteca e quando a Nós chuva vamos. parar, Vai vai. parar. Mas só que vai demorar um pouquinho pra parar. Sem parar, nós vamos, tá certo? Entendeu? Tá bom? Parou ainda Parou não. agora Peraí, não. calma, meu patrão. Vai parar já. Como vocês colocam limites sem serem violentos? É difícil, é complicado, mas a gente vai aqui na glória do Senhor Jesus Cristo, respirando, até porque Às vezes um se afasta, às vezes encosta o outro, quando não tá cansado já. volta a questão do pesquiso muito sobre entender como funciona uma criança. Eu não vou no, minha mãe fazia assim e eu não morri, bibi. Não, eu pesquiso pra entender Já como é que eu- funciona a criança. Já eu, infelizmente, eu ainda tenho um pouquinho de ignorância, assim, né? Eu não pesquiso tanto quanto Laura. Mas eu passo pra você o conhecimento. Ela passa muito Então, conhecimento você pra vai- mim. Só que acontece que o quê? Eu sou, assim, Ei, menina, um pouco seu mais pai quer explosivo. ver. Então, algumas vezes eu realmente me estresso, mas não com questão de violência. Mas, assim, eu me estresso, às vezes, de eu falar mais alto, dependendo da ocasião. Mas eu tô tentando mudar muito. Tô melhorando, mas a gente Mas nós não somos perfeitos, né? A gente se estressa, a gente perde a paciência, mas a violência não é o método que a gente tá usando pra educar ele. Por exemplo, Nicolas é complicadinho, sabe? Ele é assim, igual o Igual a pai. mãe, igual a o mãe. pai, complicadinho. O Paguinho já tentou botar ele de castigo. Já. Duas E- vezes já tentei botar ele de repouso pra ele ficar pensando. Não funcionou porque, na verdade, ele se afastou de Vaguinho e
Não funcionou. O que é que funcionou? O que é que funcionou com Nicolas? Até porque o que vai funcionar depende de todo um contexto. De como a gente é com o Nicolas, a gente conversa muito com o Nicolas. Esses dias eu tava no impasse com o Nicolas porque ele queria comer fruta antes do almoço. E se ele comer a fruta, ele não vai almoçar. Então eu disse, ó, você pode comer a fruta depois do almoço. Ele começou a gritar e a chorar. Acabei com a vida do menino porque ele não ia comer uma goiaba antes do almoço. E eu sabia que se ele comesse, ele não ia almoçar. O que acontece? Eu baixei na altura dele, olhei assim e expliquei pra ele o porquê. Porque só eu dizendo não. Eu falei, não vai, pronto. Eu já tinha dito que não ia, só que isso fazia ele ficar gritando, nananana. Aí eu baixei e eu falei, Nicolas, ó, a goiaba é a sobremesa. E sobremesa a gente come depois do almoço. Você pode almoçar e depois comer a goiaba. Você entendeu? Aí ele olhou assim, quando eu expliquei o porquê, aí ele disse, tá, entendi. E aí, Tudo bem, ele faz, tudo bem. e aí ele segurou a goiaba, ele almoçou e depois do almoço ele perguntou, cadê minha goiaba? Eu posso comer a goiaba agora? Eu falei, agora você pode. E a gente resolveu esse problema dessa forma, mas nem sempre é tão simples assim. A gente precisa respirar e dizer, Jesus, vem aqui e me ajude e vai passando pelas adversidades. Oi, meu amor da minha vida. Só que outra coisa, pra complementar, muita coisa do que a gente planta agora, eu acredito que vai ter consequência lá na adolescência. Então eu tento realmente, a gente tenta dar o nosso melhor agora pra que na adolescência ele não seja, e na vida adulta também, ele não seja distante da gente. Ele seja mais próximo, enfim. E aí a próxima pergunta tem um pouco a ver com essa, né? Mas a gente já meio que explicou. Por exemplo, quando o Nicolas faz birra, vocês fazem ele, botam um castiguinho, eu tô passando por essa fase também. Não funciona muito bem aqui. Eu já botei 2 vezes ele de castigo, mas não funcionou. Ele foi mais distante de mim, não entendeu muito bem. E o que funciona realmente é isso que a gente acabou de falar. Até pela idade dele também, né? Eu acredito que... Vaguinho também conversa muito com ele. Tem situações que a gente precisa repetir mais vezes pra ele entender. Ou pegar ele, sair daquele lugar com ele. Mas muitas vezes que Vaguinho já conversou, explicou. É incrível. Explicando a ele o porquê. Se ele conseguir entender, ele faz, entendi. Aí a gente consegue resolver. Verdade. Nicolas, parou de chupar o dedo? O meu tem essa mania, a mesma idade e não sei como tirar. Não parou. E o meu limite que eu tinha colocado era pra ele só chupar o dedo até 2 anos. E aí, Vaguinho, gente, corroeu o meu juízo. Uma falha minha, né? Corroeu o meu juízo e eu fiquei com pena. E eu ainda não enfrentei tentar tirar. Apesar de que é difícil, né? Eu ia enfrentar, tentar. E eu ainda não comecei por causa dele. Porque assim, gente, eu chupei dedo quando era mais novo. E pra mim, pronto, o Nicolas é bem assim como eu era. Eu só chupava o dedo quando eu ia dormir. Ou então, por exemplo, se eu tivesse com muita fome. Aí era como se fosse um consolo ali e tal. E Nicolas é bem assim, você vê, ó, que ele passa o dia brincando. Ele só chupa o dedo pra dormir, realmente. Ele não bota o dedo na boca pra ficar durante o dia. Quantos anos você chupou o dedo? Eu não sei se foi 10 ou se foi 12. 11 anos, coisa isso, bonita. Né? O cabo ré com 11 anos. Quando eu parei de chupar o dedo, comecei a... Tá brincando. Só que aí eu queria começar a tentar alguns métodos que eu vi pra tirar. E Vaguinho fez o bichinho. Aí todo mundo fica. Quando eu tava com essa idade, eu disse assim: acho que não vou mais chupar o dedo. Já tô numa idade boa. Mãe, não vou mais chupar o dedo. Pronto, não chupei mais. Você tem só que você não teve problemas ortodonlógicos. Ele pode ter. E essa é a questão. Até 2 anos é o que indicam até assim a chupeta, né? Porque depois disso pode começar a ter problema na parte dos dentinhos. E por isso que eu queria 2 anos. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E eu me arrependo de não ter feito antes. Porque se eu tivesse feito com ele com meses, tivesse tirado essa mania dele de dedo, eu sei que eu tinha conseguido. Porque tinham métodos eficazes que eu vi que deu certo. Agora, ele é entendidozinho. Então é mais difícil. Só que se eu for deixar pra tentar com 4 anos, 5, vai ser impossível. Entendeu? Por isso que eu queria tentar agora. Porque eu tô dizendo a ele que o dedo dele vai ficar podre, sabe? E então, outra... Ele chupar, e aí e quer passar a cebola no dedo do bichinho pra ver se ele sente um gosto ruim. Tá vendo? Tá ficando podre. Olha, a mulher é ruim também. Não é ruim não, é pro bem dele. Pretende fazer o desfraude agora? Pretendemos. Estamos trabalhando pra isso, mas estamos indo bem com calma, né? Ainda não... Não botamos isso na cabeça 100%, assim, pra executar. Mas desde 1 ano e 3 meses que Nicolas já faz cocô no sanitário, né? Isso. Só que aí é bem, tipo assim, ele tem mania de fazer à noite, quando ele vai tomar banho no quarto dele, que é um local que ele já... Por causa da rotina, né? Eu vou fazer cocô no meu banheiro, aí ele faz no sanitário, vou tomar banho. Só que pro xixi, pro cocô,
na verdade, é mais fácil pra gente do que pro xixi. O xixi a gente fica, vamos pro banheiro fazer o xixi e tal. Ele faz, eu queria fazer aqui. Às vezes ele quer ir, mas às vezes não. Aí a gente tá trabalhando isso com ele, mas tá indo devagar. Mas tá Começando, indo, né? né? Tá indo. Tá na fase ainda. Esse outro comentário aqui, adoro a família de vocês, assisto todos os vídeos do YouTube e aqui também, beijo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada. Inclusive, se vocês nos acompanham, chegou até aqui, desce aqui embaixo, ó, já se inscreve no nosso canal, já clica aqui, ó, no legalzinho, né, no joinha, isso significa muito pra gente, nos ajuda muito. E aí já rola aqui pra cima de novo que a gente vai continuar com as perguntas, viu? Vamos lá. Nicolas, usa tela. Eita, essa daqui tem muita essa pergunta aqui também. E a resposta é... Não. Não, gente. Nicolas não usa tela. Inclusive, é uma das coisas que a gente acha até engraçado, né? Porque a gente vive de tela, mas Nicolas não tem acesso à tela. A gente sabe o impacto disso e, ao mesmo tempo, não é uma coisa... é proibido aqui em casa. A gente não dá aqui em casa. Só que, por exemplo, se ele chega na casa de alguma das avós dele, da tia, tá a TV lá ligada, a gente não vai... vai desligar que ele não pode olhar de jeito nenhum pra TV. Não. Sem Ele problema já chegou também. na casa da prima dele e Manuzinha tava lá assistindo e ele assistiu com ela. Só que coisas bem E outra, aleatórias. ele nem gosta, porque como ele não tem um costume, ele olha um pouco pra TV, mas aí, tipo, ele fica entediado e já sai e vai brincar, porque ele gosta muito de brincar, assim. A gente passa muito tempo com ele, rodando E a casa, gosta muito de brincando, assim. música, né? Ouvir música. Muito de música, É. ele gosta muito de correr, andar ao redor da casa, colher as Isso. frutinhas, O máximo rotina, que ele né? tem acesso à tela é uma vez ou outra que ele vê alguma coisa passando no nosso celular. Mas, tipo, a gente tá assistindo, ele faz, queria ver também. Ele é super curioso, ele tá numa curiosidade agora. Aí ele pede, a gente mostra assim e passou também. A gente não dá o celular, ele é tipo, tá acontecendo alguma coisa aqui, estamos conversando e tal. E ele viu ali. Quer brincar, amanhã? Olha, já vai chegar nessa pergunta aí, viu? Que quer brincar com o papai. Tá bom, meu filho. Eu não posso brincar, não? Posso? Obrigada. Qual é o meu? Rosa? O de papai é esse. O meu é esse aqui, esse laranja, e o de mamãe é qual? Esse aqui, o rosa. Então bora lá, vamos brincar. Vou pegar muita bolinha. Eu sou a melhor que tem nesse jogo. Diga isso aí também. Na verdade, Eu sou a melhor. você é a mais robona. Não. Você me valoriza e você briga os meus A méritos. gente brinca de leves, Laura brinca pegando pesado, então ela tá competindo com uma criança e um velho, ela tem que pegar mais leve, por isso que ela tá ganhando. Como o Nicolas aprendeu a gostar de sapo? Gente, essa pergunta é bem interessante, eu já até respondi outras vezes. É que foi uma coisa natural. Na verdade, por a gente não criar Nicolas... Já pegou só um? Oi. Como a gente criou o Nicolas assim, sem telas, ele gostou sempre de fazer muitas coisas que estão ao redor da nossa casa. Como colher frutas, como brincar com bola, brincar com coisas ao redor da nossa casa. E aí, coincidentemente, tem vários sapos ali no muro. Papai, se tu insistir a mim. Pra dar você? Pega. É só isso. E aí, curiosamente, tem muito sapo aqui na redor de casa. O Nicolas começou a ver, começou a perguntar o que era. Eu expliquei que era um sapo. E aí, como foi uma brincadeira que foi natural, né? Ele foi gostando do sapo e, sei lá, foi correndo natural, assim. Foi... Certo dia ele saiu lá, olhou, pediu pra ver, pra terminar de completar. Valentina e Breno pegava no sapo, não tem medo, né? Uhum. Quando ele viu o primeiro pegando, ele falou, quero pegar também. Laura, não sei se você tá vendo, mas o Nicolas tá pegando com a mão. Cadê, Laura? Laura, eu não sei se você tá vendo, Laura, mas o Nicolas tava pegando com a mão aqui. Aí começou a querer pegar. E a gente tenta criar Nicolas o máximo sem besteira, sem frescura. Pra ele não crescer uma criança com medo, uma pessoa muito medrosa, a gente deixa ele, claro, dentro dos Até parâmetros de porque segurança, né? ele é um caba macho. Eu sou um capapinho. É o quê, Caba menino? Pim? Oxe, Você é um caba macho. Eu sou um capapinho. Você é um caba pinto? Não, eu sou um capapinho. Pink? Valha. É isso, gente. A gente vai estimulando ele pra ele fazendo as coisas que ele quer, dentro dos parâmetros de segurança, pra ele não ficar com uma criança assim medrosa também, entendeu? Apesar de que o sapo, né, é um pouquinho perigosinho, a gente sabe, mas tem cuidado, né, ali Fica com a em cima, parte. gente. Quando ele pega no sapo, aí eu fico em cima
Quando ele solta, assim, vai soltando um sapo, eu já pego ele e já culpa um lavar a mão, detalhe entendeu? é que Nicolas, ele sempre tá supervisionado. Ele nunca tá sozinho. Isso. Vamos pra próxima. Vai colocar ele quando na escola? Nicolas completou 2 anos esse ano, né? A gente pretende colocar ele próximo ano com 3. Mas ainda vamos ver, né? Como é que ele vai estar. Vamos conhecer o ambiente, e ver se é isso mesmo que a gente quer. Até porque isso é obrigatório com 4. Nós temos nossa rotina, nós trabalhamos em casa. A gente sabe que nós temos, como pode-se dizer assim... Liberdade. Essa liberdade. A gente tem essa coisa boa. Como é que fala? Essa coisa, eu não sei o que você quer falar. Estudem pra vocês não ficarem com dificuldade nas palavras. Oi, meu papai. amor. Tô vendo. Vamos pintar então. Fazer o quê? Uma roda. Uma roda? Você tá fazendo uma roda? Ah, mas você quer fazer? Não fala comigo. Esse privilégio. A gente tem esse privilégio Lembrei a de palavra. trabalhar em casa e a gente fica muito tempo com o Nicolas, então a gente tá conseguindo estimular muita coisa em casa com o Isso. Nicolas. A gente já E- colocou ele em várias aulinhas, né, como Isso. rotina, por exemplo, aula de natação. Põe. Oi. Faz natação, faz aula de música, faz aula de inglês, só que é tudo supervisionado, nada ele sozinho lá numa sala. O que acontece? Até 3 anos, a criança ela ainda não tá pronta exatamente para socializar. Pode acontecer de ir, só que até 3 anos, o lugar mais confortável, mais interessante para a criança é próximo aos pais. E a gente se divide muito para isso, né? Pra gente Isso. conseguir trabalhar, que é gravando os vídeos, fazendo o que a gente tem que fazer e ao mesmo tempo tá próximo a ele. Até porque ele sente muito quando a gente não tá perto, né? E sabemos desse privilégio, gente, que nós Isso. trabalhamos em casa, a gente tem essa liberdade. Mas nem todo mundo tem essa liberdade. A gente sabe disso. Então, para quem consegue ficar o mais próximo possível, eu recomendaria ficar essa idade com ele em casa, estimulando você mesmo. Até porque é muito mais interessante você dar atenção para uma criança, né, do que... Mas não é a realidade de muitas pessoas, né? infelizmente, Muitas nem mães todo têm mundo. que, no máximo, 4 meses a licença maternidade. Agora, Justo. amor, não existe não um negócio desse. Era pra pouco, ser né? no mínimo 6, que é o tempo de amamentação exclusiva. E aí você tem que voltar a trabalhar e se não tem rede de apoio, tem que colocar. Então, gente, não é sobre você tem que fazer isso. Tem gente que não tem como e tem que seguir por outro caminho. Como a gente tem esse privilégio, estamos escolhendo esse caminho. Isso. Até porque algumas pessoas criticam, mas se tivessem privilégio e oportunidade, quer o ficar melhor pro também, filho, né? quer procurar a melhor forma. Verdade. E é isso, É a gente isso. tá aproveitando que a gente tem esse privilégio de estar com ele. Quando for o próximo ano, se for do interesse, a gente coloca. Ó, senão um só no detalhe, próximo. né, sobre escola. Aqui em cima agora, ó, ele faz uma tarefinha porque, novamente, apesar de ele não estar indo, eu pesquiso muito. Vocês não têm noção. É porque, gente, sou mãe de primeira viagem, Como é que entendeu? vira a câmera Eu tenho aqui? que aprender tudo. Enquanto isso, o menino tá aqui, ó. Pra o quê? Pra poder empurrar ele fora. Você quer ir lá fora, nós vamos. Daqui a 5 minutinhos nós vamos. Já tá Deu uma acabado. volta aí, deu uma volta. Dê uma volta até ali no carro, vá, vamos lá. Parou quase, a chuva tá quase parando. Eita, se lembrou, né, bichão? Sua memória é boa, né? E aí, gente, eu tava mostrando as atividades dele ali atrás, que eu baixei, né, pra que ele faz também, enfim. A gente também acaba dando uma estimulada e pesquisando sobre pra ir trabalhando isso com Ei, ele. fazer o quê? Tem que Vai ter cuidado, gravar? não pode, viu? Ele já teve alguma fase de não querer você pra nada, sua mãe? Sim, gente. Eita, quebrou minha câmera agora. Até Passou. 1 ano de idade, ele só queria mamãe. Quando passou disso, ele só quer papai. Ele tá num Oi, grudinho meu grande amor. comigo. Oi. Ele tá num momento de ansiedade, de separação tão grande de Vaguinho. Menino, você vai se Nicolas, isso não dá lascar. certo, Nicolas. Quem foi que te ensinou isso, Nicolas? Você cuidar do seu menino. Foi de diabo. Titia Lara. Todo dia ele diz um nome diferente. Ontem era Titia Raíssa, hoje tá dizendo que foi Titia Lara. Você cuidado, viu? Que o chão é duro, você sabe. Oh, meu Deus do Minha céu. Nossa Senhora. E vamos lá, vamos pra próxima, né? A pergunta que não quer calar. A questão do sono de Nicolas, eu acho que é uma das coisas que vocês mais perguntam e vamos chegar nela agora. Eu peguei algumas perguntas e vou explicar tudo em uma só. Nicolas dorme a noite inteira sozinho no quarto dele? Estou grávida, queria saber como vocês fizeram com a rotina de sono de Nicolas no quartinho dele. Como vocês alinharam a rotina de sono dele, tô precisando? A fase de recém-nascido dele em questão de regular sono. A gente fez uma consultoria de sono quando o Nicolas tinha 2 meses.
até 2 meses era A gente um sofreu caos. demais, viu? Gente, pra vocês terem ideia, eu não tinha contato com criança pequena, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia. Agora ele bateu a cabeça É ali. verdade. Eu não sabia como colocar o menino pra dormir, eu não sabia. Sabe o balançado, que é o mais de costume? Eu não sabia. A única forma que Nicolas dormia era mamando. Por quê? Desde o dia que eu saí, ele criou uma associação ao peito pra dormir, né? No início, Desde né? o dia que eu saí da maternidade, ele mamava, ele dormia, a gente botava lá, né? É. Ele acordava, aí ficava naquele negócio. Ele ficava acordando atrás do peito Ai. e todo aquele moído ali. Então, gente, a consultoria do sono foi uma das melhores coisas que a gente fez. Sem dúvidas. Até pra gente poder Sem entender que dúvida. cada fase da criança, elas têm uma rotina de quanto tempo dorme, de quanto em quanto tempo vai tirar um cochilo. Foi o que ajudou muito a gente, foi o que nos salvou. Não bateu, cuidado pra não bater, Existe viu? uma janela de sono, e principalmente falando no sono noturno, para tentar facilitar, porque a gente não vai conseguir passar para vocês uma fórmula de bolo. Falar, ó, faça isso e isso. Tem algumas dicas que vai melhorar, mas para você realmente entender, é um curso em si ali. Eu fiz a consultoria, eu não fiz o curso, porque tem a opção do curso, tem a opção de você fazer a consultoria diretamente com a pessoa. Isso. E eu fazia diretamente a consultoria e são muitos detalhes, mas, por exemplo, um deles, a rotina noturna. Todos os dias a rotina de Nicolas é Cuidado. igual. Isso para criança é muito bom, porque eles gostam de previsibilidade. Isso. É essa palavra mesmo, né? Eles se acostumam e já entendem o que vem depois. Por exemplo, Nicolas, ele sempre sobe pro quarto dele, ele toma banho, e aí depois do banho, escova o dente, né, hoje. Depois disso, ele sabe que ele vai dormir, porque todos os dias é igual. Sempre tem o banho, a gente vai pro quarto Ou dele, tem seja, o banho. rotina, né? E desde pequeno, desde os 2 meses que a gente segue a mesma rotina com ele. Então ele não dá trabalho pra dormir, porque ele sabe que ele vai dormir. Mas, até chegar nisso, foi todo um processo que a gente aprendeu na consultoria de sono. Foi. Nicolas passou a dormir sozinho no quarto dele com 6 meses. Porque era um tempo seguro, que a gente se sentiu seguro, ele já sabia virar e desvirar. Então, a partir disso, ele começou a dormir no quarto dele. Ele, com 6 meses, acordava uma vez na noite, que era pra mamar, ainda era preciso. Com 8 meses, a criança, ela já tem capacidade de dormir a noite inteira sem mamar e ela não vai sentir fome. Então, com 8 meses, Nicolas já começou a dormir a noite toda, não tinha mais peito de madrugada, vale a minha Nossa Senhora. Não mamava mais de madrugada e desde 8 meses ele dorme a noite inteira. Teve algumas viagens que bagunçou, idas e vindas, Ei, coisas que a gente dormia com ele na mesma cama em viagem, né? A gente tem esse costume, e voltava pra casa, ele criava aquela associação, aí a gente passava 3 dias ali bem ruim de sono e depois voltava. Mas hoje, questão de sono de Nicolas tá perfeito já. A gente dorme a noite toda tranquila. E ele dorme a noite toda no quarto dele, às vezes ele briga comigo porque eu não dormi lá, Papai, vez ou assim não outra. dá certo não, papai, que vai desmantelar. Vem pra cá. Pega o carrinho Vem pra pra nós aqui, ó, que correr tem que dar assim. pra você ver. Chega aqui pra nós pegar o carrinho e correr. Sobre essa questão de sono, são muitas informações, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre essa questão do sono. Mas Um basicamente... curso de sono, né? Não um curso, mas tipo, muita informação. Pior que eu nem me lembro. É Mas tanto uma detalhe. consultoria de sono, gente. Eu não sei quais os tipos de consultoria de sono que tem, mas o que a gente fez foi o que salvou a gente. Até porque a gente era tão leigo quanto a tudo, que não foi só sobre sono. A consultoria acabou sendo sobre outras coisas, outras dicas que foram, assim, cruciais, essenciais pra mim, sabe? Nós vamos lá daqui a 5 minutinhos, tá certo? Como foi a fase dos primeiros dentinhos? Gente, eu acho que foi uma fase muito difícil também, que inclusive complicou até na questão do sono. Eu E não ela achei que acordava ele muito. deu muito trabalho, não. Ele nessa coçava parte aí. muito os dentes, acordava bastante à noite por causa desse gente coçando. Teve Eu não várias lembro vezes muito que a não, gente já passava um esqueci. remedinho na gente Não, do foi, dedo. mas só que eu não... Foi Achou muito muito pouco. Eu não achei que ele deu muito trabalho com questão de dente, não. Eu sei que tem uma fase que ele mordia que só. E eu não sei teve se era o essa dente questão coçando, ou teve se era de ruindade. morder, de mordida, que eu acho que foi de dente nascendo, sim. Foi, né? Só que, de dormir, foi uma vez ou outra, não teve assim... foi horrível a parte dos dentes. Não achei tranquilo. E vamos para a última e a mais perguntada. Como fizeram para ele desenvolver a fala tão rápido? Peguei várias perguntas também. Nicolas faz um acompanhamento com fono, ele é muito desenvolvido. Como foi que vocês fizeram para ele evoluir tanto na fala? Desenvolvimento de fala, tem um bebê. Que método vocês usaram para incentivar ela a falar? Encheram a gente com essa pergunta. Na verdade, hoje ele fala muito, né? É. Mas
Mas Nicolas, ele começou a falar no limite. Eu fiquei bem preocupada porque eu já vi crianças que falavam bem mais que ele e eu pesquisava. Dizia que o limite para começar a falar era 1 ano e 3 meses. Nicolas tinha 1 e 2 e ele não estava desenvolvendo. Há algum tempo no início ele chegou a falar papá, só que ele... Mamãe, e depois ele não queria falar como mais. se ele não só repetia, né? Ele falou a Esquecia, primeira não sei. vez, acho que foi 7 meses, tipo de mamã, Papá, alguma mamã. coisa assim. E aí ele não tava indo, sabe? Não, só tem essas duas palavras também e não tava indo, não. 1 ano e 2 meses, aí eu disse, Vaguinho, o limite é até 1 e 3. Só que tô preocupada, vamos levar ele no fono pra gente, pelo menos, tentar aprender de como estimular e ver se vai. No dia da consulta, a gente saindo, o menino começou a falar, parecia uma piada, não foi? Foi, a gente parou num canto lá pra estacionar o carro, olhamos, tinha um cachorrinho, o menino, eu falei, babá, um cachorrinho. Ele começou a imitar o cachorro. Au, 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 au. Do nada, no caminho ele começou a falar papá, não foi? Papá, foi o caminho todo falando papá e mamá também. A gente indo pra consulta, o menino começou a falar. Do nada. Foi assim, aí, meu tipo Deus. assim, uma coisa que a gente fez, que eu acho que foi a principal, a gente tava no sítio, pegou um pintinho e o pintinho fez piu, piu, piu. Não. O povo fala muito isso, né? Foi. A gente fez também, gente. Como é que fala isso? Superstição. Mas claro que é só uma superstição, não funciona. Isso. A gente fez uma, foi 2. A gente chegou a fazer 2, foi nessa semana e a gente ainda foi na semana seguinte, que a gente No já tinha fono, marcado, né? né? Pegou umas cartilhinhas, umas dicas com ele de como estimular e depois disso, Nicolas simplesmente começou a falar. Depois a gente não... Pequeno, não era pequeno, era o coelho. Não Era foi um o pintinho, coelho? não foi o coelho. Mas quando você era bem bebezinho, era um pintinho, fazia piu, piu, piu. A gente pegou algumas dicas também com o fono na época, que ele falava o seguinte, não fique perguntando muito, você fica repetindo, porque ele vai aprender na repetição. Pode ser que perguntando, ele se sinta um pouco intimidado e ele não responda, mas você falando perto dele, repetindo... Por exemplo, Nicolas, Papai, já que tá é isso aqui? terminando já. Aí fica pra ele, diga, Nicolas, o que é? Não pressionar. Mas era, por exemplo, Nicolas, isso aqui é uma vaca. Vamos brincar com a vaca? Isso. Ó, Nicolas, o A que essa vaca vaca faz? mu. Aí vai entrar vaca e ele desenvolver Isso. aquela palavra. E a gente, né, como a gente já falou antes, evita muita tela, evita muita coisa assim parada. ele Você tirou vê que seu ele não fone, para viu? um minuto. Você vê que ele não para um minuto. Então, acredito que Com certeza, ajudou muito o fato dele não ter tela ajuda muito. Da gente ter pegado essas dicas com o fono também, de repetir várias coisas perto dele. A gente conversa muito com ele e com certeza isso ajuda também. A gente dá a voz a ele, sabe? Não é tipo aquele menino de o menino tá falando e o que o menino tá falando não importa. Não, escuta o que ele quer, responde, entendeu? E ele sente que ele pode falar, porque o que ele fala é interessante. Eu acho que isso é um ponto interessante. É, porque a gente verdade. conversa muito com ele, dá essa... Liberdade dele poder conversar, verdade. Basicamente Hoje ele isso, né? fala muito, realmente, né? Mas eu também acho que que isso é um pouco questão também de a de- gente conversar com Será ele que isso tem a ver e não com ter tela. Será que isso tem a ver com genética também? Porque o povo da sua família conversa. Viu? E o povo da minha conversa também, né? É, pode ser, né? A avó dele, mãe não faz conversa, não. Foi basicamente isso que a gente fez. Repetição, muita repetição, menos tela possível e conversar muito com ele. O que é que você, meu amor, quer? Até o abrigo tá aqui. Então abre e bota. Deixa eu ver. Essa mamãe, ó, é pra você comprar pipoca. É o quê, menino? Tem papicota. É o quê, menino? Você quer pedir o que ela pra você comprar pipoca? É o quê, menino? Você quer o quê? Me dê R$1, me dê R$1. Seu galego maravilhoso. Eu não tenho. Você não tem? Você não tem o quê? E aquela Eu bolsa? não tenho minha alma. E aquela sua bolsa cheia de dinheiro? Você me dá um? Dá? Ah, maravilhoso. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Se você tem algumas outras dúvidas, algumas perguntas também, comenta aqui embaixo. Ou então já segue nossas redes sociais, certo? Tá na descrição. Porque na próxima a gente pode responder a sua dúvida, né? Você manda lá na caixinha no nosso Instagram e a gente pode responder a sua dúvida. Se você gostou, não esquece de curtir também. É nóis. Tchau. Tamo junto. Dê tchau, Nicolas. O povo ali. Diga tchau, povo. Ah.